Como o TDAH afeta a atenção do seu filho? Existem 5 tipos bem descritos de atenção: atenção sustentada, atenção seletiva, atenção dividida, atenção alternada e atenção disfarçada, ou escondida. Nesse vídeo irei te explicar como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade afeta significativamente cada uma delas. Atenção sustentada é a capacidade de prestar atenção por um período prolongado de tempo a uma tarefa ou atividade. Isso exige que a pessoa se mantenha focada e resista à distração. As pessoas com TDAH podem ter dificuldade em manter essa forma de atenção devido à impulsividade e dificuldade em controlar o comportamento. Algumas pessoas com TDAH tendem a ser mais imprudentes e agir sem pensar nas consequências, o que pode tornar difícil disfarçar sua atenção. Além disso, a tendência de se distrair facilmente pode dificultar a capacidade de uma pessoa de prestar atenção discretamente, já que sua atenção pode ser facilmente desviada para outros estímulos. Isso pode ter implicações em situações em que é necessário prestar atenção discretamente, como em ambientes de trabalho ou em situações sociais. Atenção seletiva é a habilidade de focar a atenção em um estímulo específico, ignorando outros estímulos que podem estar ocorrendo ao mesmo tempo. Isso é útil quando precisamos filtrar informações importantes de um grande volume de dados. As pessoas com TDAH podem ter dificuldade em selecionar o que é importante e o que pode ser ignorado, especialmente em situações com muitos estímulos simultâneos. Isso pode ser especialmente difícil em ambientes barulhentos ou caóticos, onde pode haver muitas distrações. Algumas pessoas com TDAH tendem a se distrair facilmente com estímulos irrelevantes ou menos importantes, o que pode impedir sua capacidade de se concentrar e processar informações importantes. Isso pode afetar tanto a capacidade de uma pessoa de aprender como a capacidade de realizar tarefas. Algumas pessoas com TDAH tendem a se distrair facilmente com estímulos irrelevantes ou menos importantes, o que pode impedir sua capacidade de se concentrar e processar informações importantes. Isso pode afetar tanto a capacidade de uma pessoa de aprender como a capacidade de realizar tarefas. Estas dificuldades também podem se manifestar na escola, onde as crianças com TDAH podem ter dificuldades para seguir instruções e prestar atenção a detalhes. Atenção dividida é a capacidade de prestar atenção a mais de uma tarefa ou atividade ao mesmo tempo. Isso exige que a pessoa divida sua atenção entre as diferentes tarefas e altere rapidamente o foco de acordo com a necessidade. As pessoas com TDAH podem ter dificuldade em dividir sua atenção entre diferentes tarefas ou atividades. Elas podem ter dificuldade em alternar o foco da atenção de uma tarefa para outra e em manter o controle sobre o que está fazendo. Isso pode ser especialmente difícil em situações em que é necessário prestar atenção a várias tarefas ao mesmo tempo, como, por exemplo, ao falar ao telefone enquanto se escreve um e-mail ou ler uma mensagem. A tendência de se distrair facilmente pode levar à perda de informação importante e à necessidade de refazer tarefas já realizadas devido à falta de atenção, assim como dificuldade para priorizar tarefas, pode afetar a capacidade de uma pessoa de completar suas atividades. Atenção alternada é a habilidade de alternar rapidamente o foco de atenção entre diferentes tarefas ou atividades. Isso é útil quando precisamos realizar várias tarefas de maneira eficiente e em um curto período de tempo. As pessoas com TDAH podem ter dificuldade em alternar rapidamente o foco de atenção entre diferentes tarefas ou atividades. Isso pode ser especialmente difícil em situações em que é necessário mudar rapidamente o foco da atenção, como, por exemplo, durante uma reunião de negócios em que é necessário prestar atenção a diferentes falas ao mesmo tempo. A dificuldade em controlar a impulsividade também pode afetar a capacidade de uma pessoa com TDAH de alternar o foco da atenção, pois eles podem ser levados a se concentrar em coisas irrelevantes ou menos importantes. Além disso, as dificuldades de organização e planejamento podem dificultar a capacidade de alternar rapidamente o foco de atenção entre diferentes tarefas ou atividades. Atenção disfarçada é a capacidade de prestar atenção a um estímulo de maneira discreta ou dissimulada, de forma a não chamar a atenção das outras pessoas. Isso é útil em situações em que precisamos prestar atenção a algo sem ser percebidos, como em situações de espionagem ou investigação.
A atenção disfarçada, também conhecida como atenção discreta, requer a capacidade de prestar atenção a um estímulo de maneira dissimulada, sem ser percebido por outras pessoas. As pessoas com TDAH podem ter dificuldade em manter essa forma de atenção devido à impulsividade e dificuldade em controlar o comportamento. Algumas pessoas com TDAH tendem a ser mais imprudentes e agir sem pensar nas consequências, o que pode tornar difícil disfarçar sua atenção. Além disso, a tendência de se distrair facilmente pode dificultar a capacidade de uma pessoa de prestar atenção discretamente, já que sua atenção pode ser facilmente desviada para outros estímulos. Isso pode ter implicações em situações em que é necessário prestar atenção discretamente, como em ambientes de trabalho ou em situações sociais. Se esse vídeo te ajudou, curta para continuarmos, se inscreva para receber mais conteúdos e ative o sininho.